pessoal do YouTube e do canal do Dr. Tiago, tudo bem? Vamos para mais um vídeo de ventilação mecânica, sejam muito bem-vindos. Meu nome é Eduardo Rodrigues. Hoje vamos para mais uma análise gráfica de ventilação mecânica, analisando duas pressões extremamente importantes, a pressão de pico e a pressão de platô, em dois modos ventilatórios, aqueles modos ventilatórios controlados básicos, que é a VCV e a PCV. A partir daí a gente vai tentar fazer uma análise retrospectiva, uma análise retrógrada da mecânica do nosso paciente. Beleza? Então, vamos nessa. Bom, aqui temos a tela do nosso simulador de ventilação, E temos os 4 gráficos que normalmente aparecem 3 gráficos, O gráfico de pressão, o gráfico de fluxo e o gráfico de volume. Mais uma vez, relembrando, o gráfico de fluxo é o único bifásico, ou seja, é aquele que tem a fase superior e a fase inferior da linha de base. É o único que tem para cima e para baixo. O último gráfico que temos o gráfico da PET-CO2, que é uma estimativa muito próxima do CO2 sanguíneo, Ele mede o CO2 no final da expiração. Então aqui, por exemplo, nós temos uma PET-CO2 aí de 60 milímetros de mercúrio. Podemos já ver que a gasometria desse paciente deve ter uma retenção crônica de CO2. Então, temos nosso doente ventilado em PCV, com uma frequência expiratória de 20 incursões por minuto, um delta de pressão de 14, uma PIP de 5, com FI de 100%. Os dados de monitorização mostram a pressão de pico de 19, ou seja, 14 mais 15, 19, fazendo um volume minuto expirado de 5,8 litros e um volume corrente expirado aproximadamente aí de 300 ml, sendo mais exato, 288. E aí, a gente observa que temos um gráfico de fluxo tendo o seu pico de fluxo, e quando ele vai diminuindo o fluxo expiratório, ele praticamente chega no zero, ou ele quase que bate aqui no zero. A gente vai fazer o seguinte: no PCV, a pressão de pico ela equivale à pressão de platô, porque é uma pressão única. Então aqui temos uma pressão única que está como 19, porque é a soma da pressão de 14 com 5. Nós vamos agora aumentar o tempo inspiratório para forçar uma pausa ins. Essa pausa inspiratória vai ser decorrente do aumento do tempo inspiratório, e vamos ver o que vai acontecer com o gráfico de volume, que ele chega no valor máximo aqui e depois começa a exalar, e com o gráfico de pressão. Então vamos nessa. Eu vou aqui para a área de controle, vou pegar o tempo inspiratório que está de 1 segundo e vou aumentar bastante, eu vou para 1,7, tá bom? Então, vai aumentar, ele já me avisou que vai ter uma inversão de relação, ou seja, o tempo ins foi maior do que o tempo ex, está 1,3 para 1, para tentar minimizar esse problema e a gente não gerar autopip no nosso paciente, eu vou diminuir um pouco mais a frequência respiratória. Vou fazer uma relação de 1 para 1, tá vendo? Então, perfeito, baixei a frequência para 18 para poder aumentar o meu tempo expiratório, e vamos ver. A gente já observa, pessoal, que por conta do aumento do tempo inspiratório, chega a determinado momento em que o fluxo ins ele cessa, ele para. Aqui, nesse momento aqui, pouco depois do 3, até um pouco antes do 4, eu vou dar uma pausa para vocês analisarem melhor. Nesse momento aqui, temos uma pausa inspiratória. Consequentemente, porque temos uma pausa inspiratória, nós não temos o componente resistivo. Nesse momento, eu posso falar que essa pressão é a pressão de platô do sistema respiratório, que está batendo aqui em torno de 19, que é a mesma pressão inspiratória, como eu falei para vocês. E se vocês observarem no gráfico de volume, chega um momento em que o volume ele fica constante. Por quê? Porque na pausa inspiratória não tem movimentação de ar. O ar nem entra e o ar nem sai. Temos, então, um volume constante dentro do alvéolo. Chega um momento em que há a ciclagem, o fluxo expiratório inicia, o volume começa a sair e a pressão do sistema respiratório cai. Então, no modo PCV, se vocês quiserem ter uma noção da pressão de platô, vocês podem aumentar o tempo inspiratório. Nesse momento da pausa inspiratória, a pressão de platô vai ser dada no gráfico de pressão. Mas aí, a gente vai agora mudar o modo ventilatório. Vamos para o modo VCV, tá bom? Vamos iniciar o nosso modo VCV. Eu vou tentar um volume aqui, a gente está o volume de 290 em PCV, tá? Então eu vou colocar aqui um volume próximo também de 290, com a mesma frequência respiratória. Vou colocar um tempo ins como estava antes, de 1 segundo, só que aí eu vou gerar uma pausa, tá bom?
essa pausa vai servir exatamente para a gente poder analisar, vou deixar 25%, para a gente poder analisar a pressão de platô. E como a gente lembra, no modo VCV, a pressão é livre, depende do esforço do paciente e da mecânica do nosso paciente também. Como a gente está no sistema de ventilação mecânica controlada, vamos ter agora a mecânica e a pressão de platô dependendo exclusivamente da mecânica do sistema respiratório do nosso paciente. Então, beleza, mantive aqui os mesmos parâmetros, onda de fluxo quadrada, vou confirmar e vamos ver o que é que vai acontecer. A gente já viu, ó, temos uma pressão de pico e uma pressão de platô. Essa pressão de platô porque fizemos uma pausa inspiratória, tá vendo? Durante o momento dessa pressão de platô, observem que eu vou dar uma pausa também aqui, ó. Observem que na pressão de platô nós temos o fluxo inspiratório zero, exatamente porque fizemos uma pausa, e o volume também está constante. O ar nem entra e nem sai. Temos uma pausa inspiratória. Pausa inspiratória, componente resistivo eliminado, apenas temos o componente elástico. Se a gente parar para analisar aqui, ó, a nossa pressão de pico, ela está... Eu vou desconsiderar essa pressão aqui, porque eu acredito que ela esteja errada. Vamos tentar traçar uma linha horizontal aqui, ó. Estamos aqui mais ou menos com 31 centímetros de água de pressão de pico, 30 centímetros de água. Eu vou seguir um pouco mais para ver se a gente consegue pegar um fluxo mais próximo. Pronto, temos a nossa pressão de pico aqui aproximadamente de 30 e a nossa pressão de platô aqui aproximadamente de 19. Então, acho que a gente tem aqui mais ou menos 30, mais ou menos 19. Né? Vamos tentar ver como é que seria a pressão de platô de 19, beleza? Então, nesse momento, pessoal, a gente sabe que a pressão de platô do nosso paciente é 19 e a pressão de pico é mais ou menos aqui em torno de 30, mais ou menos nessa fase. Se a gente quiser fazer um cálculo de mecânica, aí é só jogar na fórmula, né? Qual é o valor do nosso fluxo inspiratório? Nosso fluxo inspiratório está aqui em mais ou menos 100 litros por minuto. Jogamos na fórmula e achamos a nossa pressão de pico, a nossa pressão de platô, achamos a nossa resistência e a nossa complacência. Então, pessoal, a determinar pressão de pico e pressão de platô, a gente precisa de uma pausa inspiratória para ver a pressão de platô. A pressão de pico é um componente dinâmico, associando o componente resistivo com o componente elástico. Eu vou voltar para o play, vou eliminar a pausa inspiratória da pressão do modo VCV e vamos ver o que é que vai acontecer agora. Olha como o volume agora ele não para mais. Nós temos a nossa pressão de pico. Ajustar aqui o alarme, porque ele está muito baixo, só para a gente não ficar com esse barulho. Então, ó, temos a nossa pressão de pico, não temos mais pressão de platô, apenas componente resistivo e elástico aqui nesse momento, sem pausa, e a gente não tem mais do que um platô de volume corrente. Então, pessoal, voltando para vocês, se quisermos analisar a pressão de platô no modo PCV ou nosso VCV, precisamos fazer uma pausa inspiratória. PCV, podemos aumentar o tempo ins. A pressão que aparecer lá durante o momento da pausa inspiratória é a nossa pressão de platô. No modo VCV, como vimos, fica muito mais fácil esse tipo de monitorização, porque a pressão de platô ela aparece muito diferentemente da pressão de pico, fica mais fácil esse tipo de identificação. E no momento de pausa, o nosso gráfico de volume ele também fica constante, né? Porque como temos uma pausa, o ar nem entra e nem sai. Então, pessoal, acho que vale muito a pena termos no nosso cotidiano a avaliação da pressão de pico e da pressão de platô, porque isso determina a mecânica do sistema respiratório, complacência e resistência, e também a nossa famosa estratégia de protetora com a pressão de platô abaixo de 30 e uma driving pressure, que é a pressão de platô menos a PIP abaixo de 15. Então, continua seguindo o canal do YouTube do Dr. Tiago, que vai vir muito vídeo legal de ventilação mecânica, assim como vários outros temas dessa enciclopédia médica que nós temos disponível para a gente, beleza? Então, forte abraço e até a próxima.